que é sobre aquela passagem do Evangelho onde Jesus ele é convidado a almoçar, né, na casa de um fariseu de nome Simão, um homem muito importante, né? E ele lá sentado para almoçar, quando vê, chega uma pecadora, né, uma prostituta, e começa a beijar os pés de Jesus, né, e lava os pés de Jesus com lágrimas, depois derrama um perfume nos pés de Jesus. A gente sabe que essa pecadora é Maria Madalena. No Evangelho lá não tem essa informação, fala uma pecadora, né? Mas aqui o irmão Humberto de Campos, né, irmão X aqui no livro Boa Nova, no capítulo 20, tem um capítulo inteirinho que é sobre Maria Madalena, e ele faz essa revelação espiritual aqui, que é aquela que ungiu os pés de Jesus no banquete de Naim, é Maria Madalena, né? É uma passagem muito bonita, muito, assim, muitos elementos para a gente pensar, refletir, né? Mas é um pouco estranha também em alguns aspectos que a gente vai tentar compreender melhor nessa noite, sabe? Acontecem umas coisas estranhas ali, sabe? Aí eu vou ler o texto evangélico para a gente conversar aqui na sequência aqui. Está lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, até o capítulo 8, versículo 3. Está lá assim no Evangelho de Lucas, né? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, chamado Simão, sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de unguento, que é um perfume, né? E estando por detrás de seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava, dizendo assim: se esse fosse profeta, bem saberia que essa mulher que o toca é uma pecadora. Mas respondendo, Jesus lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Um certo credor, aí, né, esse evento é uma passagem evangélica, aconteceu, né? Aí Simão critica, né? Simão o fariseu, né? Não é Simão Pedro, não é apóstolo, é Simão o fariseu. Critica Jesus. Aí no meio aqui Jesus conta uma pequena parábola. Então no meio da passagem tem uma parábola, né? Que Jesus fala assim, ó. Um certo credor, falando para o fariseu, né? Um certo credor tinha 2 devedores, né? 2 pessoas deviam lá para uma pessoa. Uma devia 500 dinheiros e outra devia 50. Se a gente atualizar, a gente pode falar assim, ó, um devia 10 mil reais e o outro devia 100 reais para esse credor. Só que nenhum deles tinha condição de pagar. Nem o que devia 100, nem o que devia 10 mil. Aí o que o credor fez? Perdoou a dívida dos 2. Porque, né, nem o que devia 100, nem o que devia 10 mil podia pagar. E faz sentido, né, pessoal? Qual que é a diferença de você dever 100 reais ou dever 10 mil reais se você não tem dinheiro nenhum? É tudo dívida, é a mesma coisa. Mas o credor perdoou os 2. Aí Jesus conta essa parábola e pergunta para Simão, assim, o fariseu, né? Dize, pois, Simão, qual deles amará mais aquele que perdoa a dívida? Aí Simão diz aqui assim, ó, tenho comigo que é aquele que foi mais perdoado. E Jesus diz assim para ele, julgaste muito bem. E apontando a mulher, disse a Simão, vê essa mulher? Entrei na sua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste o beijo, mas esta que está aqui, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus pecados, os seus muitos pecados são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado é porque pouco ama. E disse a mulher, os teus pecados são perdoados. Né? E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus diz à mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Você não tá, né? Jesus falou assim, contou a parábola, falou para o fariseu, assim, não, Simão o fariseu, não, você não me deu água para os pés, você não me deu beijo, você não ungiu minha cabeça. Do que Jesus está falando? É uma coisa... Para a gente compreender bem isso, a gente precisa ir um pouquinho lá naquela época, compreender quais eram os costumes lá, sabe? Como que era a situação lá.
Porque uma vez a gente estava fazendo um estudo sobre esse tema lá em São Lourenço, muitos anos atrás, e uma pessoa perguntou assim, nossa, mas né, se o fariseu é um homem tão importante, como é que a prostituta conseguiu entrar na casa? Né? Como, né? Falou assim, não faz sentido. Não faz sentido porque a gente está pensando assim nessas casas como a gente tem aqui hoje em dia, ó, casa com muro, com cerca, né, tudo. Lá naquele tempo, Naim era uma cidade, era uma vila, era um lugarejo assim de 100, 150 pessoas. E nos costumes da região, assim, quando uma pessoa mais importante da vila chamava alguém para almoçar, normalmente uma pessoa importante também, né, de relevância, como Jesus era conhecido já ali naquele tempo, aquilo vira um evento para toda a vila. Né? Não é que todos são convidados, né? Tem os convidados específicos ali para o banquete, mas o local onde fazia esse banquete era uma espécie de tenda, né? Porque lá é uma região de muito calor, de calor intenso, então abria as laterais assim, então aquilo ficava como se fosse para todo mundo ver mesmo, ficava aquela multidão em volta. Então era muito fácil a pessoa sair da multidão e entrar ali, meio que invadir, né? Vamos dizer assim, né? Como que era o almoço deles lá? Né? Porque a gente pensar em almoço hoje em dia, você imagina uma mesa assim, a comida ali. Não tinha mesa assim desse tipo, não tinha cadeira. O que tinha lá assim, era um tablado baixinho assim, que ficava no chão assim. A comida era colocada ali assim, em gamelas, né, em tigelas grandes. Todo mundo se ajoelhava em volta, porque não tinha cadeira, não tinha. Ajoelhava assim em volta. Mas a posição que cada um ficava ali em torno dessa espécie de mesa dizia a respeito da importância social. O dono da casa tinha seu local específico, aquele convidado ilustre, né, naquela outra posição. Então, pela posição na mesa, cada um era identificado, né, assim, no seu... Né, como que aquele que convidou interpretava na importância. Né? Tinha um lugar do mais importante, o mais ou menos importante, o menos importante. Né? A comida, o que que era? Eram pães, frutas, era um peixe assado, né? Tinha prato, tinha talher, não tinha nada disso. Naquela vasilha onde ficavam as comidas, todo mundo pegava o pão, com a mão mesmo, pegava lá o peixe, punha, comia, todo mundo se servindo na mesma vasilha. Na época era assim, nós estamos falando de 2000 anos atrás, lá no Oriente, né? Agora, nós precisamos falar de regras de hospitalidade, né? Hoje em dia, se alguém nos convidar para a casa da pessoa, a gente vai lá, né? Um amigo, um conhecido, um parente, a gente chega lá, bate na porta, toca a campainha, toca o interfone, né? A pessoa atende, o que acontece? Fala, ô, bom dia, fulano. A pessoa fala, bom dia, vamos entrar, né? A pessoa fala, opa, a gente entra, né? Chega na sala ali, ou na cozinha, né? Se entrar pela cozinha assim, a pessoa, qual que é a primeira coisa que a pessoa vai falar? Senta, né? Não vai ficar conversando em pé, né? Senta, né? Aí já vem um cafezinho, né? Teve o aperto de mão antes, né? Um pão de queijo, né? Que em Minas a gente gosta dessas coisas, né? E lá naquele tempo, qual que era o costume? Né? Quais eram as regras de hospitalidade? Porque imagina assim, nossa irmã aqui, como é que é seu nome? Oi? Leila, né? Convida para ir na casa dela. Aí eu vou lá, né? Olha, cheguei, toco, né? Bato na porta, ela me atende. Falei, Leila, vem aqui, você me chamou, vem aqui. A Leila não fala nada comigo. Ah, olha, você é minha cara, abriu a porta, entra pra dentro da casa, deixa a porta aberta. Falei, nossa, que estranho, não falou nada comigo, né? Como deixou a porta aberta, acho que é pra eu entrar, né? Eu pego e entro. Chego na sala assim, tá a Leila em pé lá, assim, né? Com outras pessoas, conversa com outras pessoas, não fala nada comigo, né? Não me convida pra sentar. Não oferece um café, não oferece uma água, deixa eu ali de lado. O que ela tá demonstrando? Eu sei que você nem faria isso, né, minha irmã? É só o nosso exemplo aqui. Está demonstrando desapreço, desrespeito, né? Está demonstrando assim que desvaloriza aquela pessoa que chegou ali. Pois foi exatamente isso que Simão, o fariseu, fez. Porque qual que era a regra de hospitalidade naquela época? Você chegava na casa da pessoa, sabe a primeira coisa que a pessoa fazia? Porque lá, a gente tem que... Por isso que é importante a gente dar uma viajada até lá como eram aqueles costumes, como era a região, para a gente compreender o que acontece na passagem. Você chegava na casa da pessoa, sabe a primeira coisa que a pessoa te dava, assim como sinal de hospitalidade, de apreço? Te dava uma bacia de água para os pés, para você refrescar seus pés.
Porque lá, claro que 2000 anos não tinha transportes, né? Mas não, assim, cavalo ou camelo, né? Carroça, era usado assim só em viagens, só em transporte de longas distâncias, assim. Para ir para os locais, assim, de uma vila para outra, sabe como que eles faziam? Eles andavam. Andavam naquele sol, né? Naquele local que é muito quente, que é uma região desértica, né? Aí você tá com muito calor, para refrescar, assim, você enfia seu pé na água para você ver como que refresca até o perispírito, que refresca mesmo o corpo inteirinho. A gente tem um costume disso ao contrário. Quando a gente está com muito frio e deita na cama, o que a gente faz? A gente quer aquecer o pé. Porque aquece o pé, aquece o corpo inteiro. E o contrário também. Você refresca o pé, refresca o corpo inteiro. Então a regra da hospitalidade lá, chegou, oferece uma água para o pé da pessoa, para a pessoa se refrescar, né? Não era nem uma questão de higiene, não. Podia pensar assim, andou, tá com o pé sujo. Não, não é. Era para refrescar. A pessoa deu uma refrescada ali, qual que era a segunda regra de hospitalidade, como se estivesse assim, pegando na mão ou cumprimentando? Era dar um beijo. Entre homens, homem e mulher, ou entre mulheres, sabe? O beijo tinha uma conotação completamente diferente que da nossa aqui. A gente vê hoje dois homens se beijando assim, a gente vai achar estranho, né? Lá era absolutamente, fazia parte do contexto. Era assim, o beijo, né? Se era uma pessoa igual a um parente, uma pessoa da mesma importância, assim, o beijo era na face. Se era uma pessoa mais importante, se era um mestre, se era um líder religioso, aí quem estava recebendo beijava a mão da pessoa. Mas esse beijo sempre tinha, né? E se a pessoa fosse realmente ilustre, sabe o que acontecia também? Aquele que estava recebendo a pessoa pegava uma colher de azeite e derramava na cabeça da pessoa assim, uma colherzinha de azeite. A pessoa hoje em dia, né? As mulheres passam um tempão no salão e isso aí lá não ia funcionar hoje em dia, né? Mas naquela época era o costume, era dessa forma que você demonstrava apreço. Por isso que Jesus ali no final fala como para Simão, conta a parábola, né? E fala para ele assim, olha, não, entrei na sua casa, não me deste água para os pés, não me deste o beijo, não ungiste minha cabeça com óleo. Está falando assim do desapreço, dessa demonstração assim de pouco caso do fariseu. Só que dessas regras de hospitalidade tem uma outra assim que é muito importante lá, que até hoje lá no Oriente é seguida, sabe? Essas regras de hospitalidade é uma para ser cumprida pelo hóspede, quem está sendo recebido na casa. É uma regra assim que você não pode reclamar de nada. Seria uma falha gravíssima você reclamar de qualquer coisa. Então, chegou na casa da pessoa, a pessoa te deu um pão duro lá que você tem que quebrar com o martelo para tentar comer, não pode reclamar. As regras de lá é assim. E de fato Jesus não reclama, porque vocês lembram? Começa a parábola e fala assim, né? O fariseu chamou, aí já está Jesus na mesa, está acontecendo o almoço, aí vem esse evento que Maria Madalena, né? Vem ali beijar os pés de Jesus, né? Jesus não tinha reclamado e não reclamou. Ele só falou quando o fariseu falou assim, né? Se esse não é profeta, nada. Se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher que está o tocando é uma pecadora. Aí ele provocou Jesus. Aí que Jesus fala, conta essa parábola, né? Onde ela é uma pecadora, mas ela, por muito amar, os pecados dela serão perdoados, né? Aquilo que, né? Multidão cobre o amor dos pecados, dando um recado direto para ele. Você acha que tem pouco pecado, mas esse pouco que tem não vai ser perdoado, porque você ama pouco, né? E dá o exemplo para ele, né? Você não me deu água. Ela que está lavando meus pés com as lágrimas, né? A lágrima da emoção, né? Do encontro com Cristo, da mudança de vida. Nessa passagem aqui do livro Boa Nova, capítulo 20, conta essa trajetória toda de Maria da Madalena, sabe? Das primeiras vezes que ela escutou Jesus, de como aquilo tocou profundamente no coração dela, como que, sabe, ela era uma mulher, era uma prostituta, mas não era uma prostituta qualquer, ela era muito bonita, era muito famosa, os clientes, né, vamos chamar assim dela, eram os generais romanos, eram os administradores da região, governadores, então ela ganhava muito dinheiro, ela tinha Humberto Campos fala que ela tinha um palacete, ou seja, um pequeno palácio, né? Ela encontra Jesus, ela larga tudo isso para trás, absolutamente tudo isso, né? Eu recomendo fortemente que depois vocês peguem um livro assim, Boa Nova, e leiam, né? Não tem como a gente ler ali,
tem tanta assim, substância, tantos elementos ali. Depois eu vou ler até um pedacinho ali, mas uma frasezinha só, sabe? Mas é de uma beleza assim, mas é lindíssima ali a passagem ali contando essa trajetória de Maria Madalena, né? Porque Maria Madalena, ela fez o quê? Ela recebeu Jesus certinho do jeito que era para receber, com a água, né? Derramando o óleo, né? Enxugou os pés de Jesus com os cabelos, né? Assim, tá atendendo às regras de hospitalidade daquela época, né? Mas é muito mais que isso. Aí a gente já passa do evento em si para o símbolo que tem, né? É Maria Madalena, né? Maria de Magdala, né? Depois de convertida, passa a ser chamada de Maria de Magdala, né? Ela recebe Jesus do jeito certinho que é para receber. Mas ela não recebe assim só nas regras de hospitalidade, ela está recebendo dentro do coração dela. Ela está ali acolhendo Cristo, né? Aí esse tema é muito importante para esse nosso mês que a gente está, é o mês de Natal, né? É um mês que a gente, um pouco mais, um pouco menos, mas de todo jeito a gente é envolvido assim pelas comemorações de Natal, né? Se fala mais de Natal, tem árvore de Natal, tem reuniões, por mais simples que seja, ou a gente recebe assim um Feliz Natal, né? Votos de boas festas e tal. Tem essa confraternização assim maior, onde Jesus é lembrado, né? Não tanto como deveria, né? Mas é uma época que já nos remete a isso, né? Essa aproximação com Cristo, né? Onde de certa forma a gente recebe o Cristo dentro da nossa casa, não é? Dentro da nossa vida. E pelo menos nesse mês a gente pensa, a gente vê o presépio, Menino Jesus, né? A gente, né? No meio espírita, pelo menos a gente frisa bem essa importância espiritual da vinda de Jesus, né? Para o caminho evolutivo da Terra, né? A gente tenta distanciar um pouco dessa questão comercial, dessa questão somente festiva, que tem o seu valor, a gente não está falando contra, não, tem o seu valor, é importante confraternizar, é importante reunir, é importante, né? Sem exagero, né? Sem ostentação nem nada, isso tem o seu valor, sim. Mas o mais importante é a gente pensar no símbolo ali de Jesus vindo à Terra, né? Que é a manjedoura, que é Jesus ali no coxo, né? Essa chegada de Jesus à Terra e a chegada de Jesus na casa da gente, com esses eventos, né, natalinos, né? Aí a gente recebe Jesus, né? Vamos dizer que a gente faz um Natal bem bonito. É um Natal bonito, a gente, né, faz um almoço lá para os amigos, para os parentes, né, dentro das nossas possibilidades, né? Na casa espírita a gente faz um movimento diferente, reúne, dá umas cestas básicas a mais, dá um atendimento especial, já em nome mesmo do Natal, né? A gente está recebendo Jesus, né? Mas e aí? Será que basta isso? Será que bastou para Maria Madalena ela pegar, né, beijar os pés de Jesus, né, de derramar as lágrimas ali nos pés de Jesus, né? Que o texto fala assim, né? E ela chegou por trás, né, e beijou os pés de Jesus por trás. Você lembra que é ajoelhada assim? Então os pés de Jesus estavam para trás. Então ela chegou por trás e beija os pés de Jesus, né? Será que bastou isso? É claro que não. Esse momento assim que a gente recebe Jesus, né, nesse símbolo, né, que a gente está buscando aqui de receber Jesus, é só aquele momento inicial. É só aquele momento que a gente dá uma acordada. Que a gente vê assim, pô, não tô fazendo a minha vida, né? Tô aqui encarnado, já vivi, né, 20, 30, 40, 50 anos, né? O que eu fiz assim espiritualmente da minha vida? Ou podemos ter realizado mais, ou realizado menos, ou realizado nada. Talvez a consciência nos aponte, né, algumas coisas assim. E a gente pensa assim, mas nossa, mas eu gosto tanto de Jesus, eu tenho, né, eu faço as preces assim né, com tanta fé, com tanta emoção. Claro que tem o seu valor, como diz o Livro dos Espíritos, a prece em tudo é um grande auxílio. Mas o que a gente precisa fazer mesmo? O que a gente precisa fazer? Eu vou ler um trechinho aqui do Bonoves, que conta sobre Maria de Magdala, né? Porque depois desse evento lá do banquete, Maria de Magdala vai procurar Jesus lá na casa de Simão Pedro. Aí já é o outro Simão, o apóstolo, né? E ela vai de noite lá, atravessa o lago de Genezaré numa barca, que conta direitinho, assim, chega lá, tem um encontro com Jesus, Jesus a acolhe, conversa muito com ela, tá tudinho relatado aqui, sabe?
Por isso que é muito importante depois a gente ler um livro, sabe? Tem isso tudo, ela não esclarece as dúvidas dela do que seria a caminhada dela. Aí, só que está na casa de Simão Pedro, né? Simão Pedro é um homem da época, assim, com os preconceitos da época, né? As nossas irmãs sabem, há um preconceito muito forte, assim, hoje em dia, contra as mulheres. Hoje em dia já é forte, imagina 2000 anos atrás lá no Oriente. Como que não era muito mais forte isso? Ainda mais uma mulher que era tida pecadora, né? Que era uma prostituta. Então, ela era, né? Um bicho tinha mais valor do que ela, um animal lá tinha mais valor do que ela, né? Aí ela tá lá conversando com Jesus, chega Simão Pedro, que começa a olhar atravessado para ela. Começa, né? Tá aqui, né? Jesus saía da casa de Simão Pedro, né? Porque nesses 3 anos da caminhada de Jesus, a maior parte do tempo ele dormia lá, ficava lá, ia pescar com Simão Pedro, né? Eles eram muito, muito próximos mesmo. Mas mesmo assim, Simão Pedro tem essa coisa preconceituosa e achou ruim dela estar ali, né? E ele passa e fica olhando torto. Sabe que é a coisa que você... todo mundo conhece esse tipo de olhar, né? Quando alguém tá olhando assim, querendo que a gente vá embora, querendo que a gente saia dali. Nós todos já vivemos esse tipo de experiência, assim, é muito ruim isso, né? Maria Madalena também se sente incomodada com isso e já vai encerrando a conversa com Jesus aqui. Aí eu vou ler um trechinho que é o finalzinho do que Jesus falou para ela nesse trecho aqui. Aí ela recebe esses olhares de Simão Pedro e já querendo ir embora, ela já pensa assim, nossa, mas e quando Jesus não estiver aqui, como que vai ser? Né? Aí ela pergunta para Jesus, né? Senhor, quando partires deste mundo, como ficaremos? Né? Você vê que ela já tem uma intuição, ela tá chegando ali no encontro com Jesus, da primeira aproximação assim, já sabe, mas né, Jesus não vai ficar aqui para sempre. Jesus fala assim, compreendeu o motivo. O motivo eram os olhares de Simão Pedro, né? Quase que tocando ela da casa ali. Compreendeu o motivo e o alcance de suas palavras e esclareceu. Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Estaremos eternamente reunidos em espírito. Ele está falando para Maria Madalena, mas ele está falando para todos nós também. Está falando para todos nós. Ó. Jesus, ele não pode estar fisicamente aqui, né? Como ele estava naquele momento, lá 2000 anos atrás, né? Encarnado na Terra do lado de... Ele não pode estar assim dessa maneira do nosso lado. Mas qual que é a promessa dele aqui? Ó? Estaremos eternamente unidos em espírito. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque todos nós já vivemos momentos de dor, de dificuldade, né? Sabe aquele momento que parece que o chão sumiu, que a gente parece que vai cair. Qual que é o sentimento que vem na gente? É um sentimento de solidão, de desamparo. Mas por que vem? Aí tá faltando a gente exercitar aquela fé mais robusta. Aquela fé assim que é a fé da entrega, da confiança restrita no Cristo. A gente sabe que aquele evento de dor, de dificuldade, ele é passageiro, ele é temporário. É temporário. Pode ser uma desencarnação que é temporário. Né? Desencarna um ente querido nosso, não é temporário? É temporário porque a gente vai reencontrá-lo. Isso é uma certeza absoluta. Claro que a gente vai ter que viver a saudade, vai ter que viver a separação, fisicamente não vai poder estar junto. Todas as outras situações são transitórias. Por isso que a gente precisa estar ligado com o Cristo, ligado com os ensinamentos dele, com toda a exemplificação dele, para nesses momentos assim mais difíceis, a gente ter a força, ter assim um norte íntimo, assim, a gente saber para onde ir, para não se perder, para não entrar, né, no desespero, para não entrar na revolta, a gente compreender que Jesus prometeu, ó, estaremos eternamente ligados em espírito. Ele continua aqui, olha. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção. Quanto ao futuro, no infinito de suas perspectivas. Infinito de suas perspectivas. Quer dizer o quê? O que vai acontecer no meu futuro? O que tem no meu futuro para acontecer? Tem um infinito de perspectivas. Tem um infinito de caminhos. Quem que escolhe esse caminho? Sou eu. Eu que escolho. Eu que vou. Se eu tenho atitudes equivocadas, sombrias, que caminho que eu estou escolhendo? Escolhendo um caminho sombrio, equivocado, que vai gerar dor, que vai gerar provação, expiação. Se eu começo nos processos assim de esforço, de renúncia,
onde eu começo a deixar o egoísmo de lado, começo a pensar mais em quem está à minha volta, mesmo até me prejudicando. Que caminho que eu estou escolhendo? Caminho da redenção. Eu estou naquele caminho onde eu estou tomando a minha cruz e seguindo o mestre. Como ele fala aqui, olha, no infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz. Você vê que Jesus não promete facilidade, né? Maria Madalena recebeu Jesus e ele está falando, recebeu? Agora vamos carregar a cruz. A cruz é caminho da redenção. O que é redenção? Nós, aqui estamos encarnados nesse momento, a gente já sabe, nós somos espíritos eternos. Nós já vivemos outras experiências no corpo físico, em reencarnações anteriores, já erramos muito, não se lutam, já erramos muito. Não adianta a gente pensar agora, mas eu sou uma pessoa tão boazinha, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém. Isso aí é o mínimo que se espera de uma pessoa civilizada, não fazer essas coisas. Não adianta a gente comparar com quem faz isso. Com aquele presidiário que está lá, eu não sou igual a ele. Isso é uma coisa absurda. A gente precisa ir muito além disso, né? Nesses esforços assim de nos reequilibrar com o nosso próprio passado. Porque as dificuldades que nos alcançam agora, as provas, as dores, aquelas situações incompreensíveis, né? Às vezes situações que se repetem na nossa vida. Por que repete? Porque a vida está querendo nos ensinar algo ali. Por que às vezes eu tenho experiências assim que, nossa, todo dia tem uma coisa me tirando a paciência. Todo dia, às vezes é um familiar, né, uma pessoa que eu vou ter que conviver com ela, que eu tenho que conviver com ela mesmo. E todo dia essa pessoa está me testando a paciência, está testando, e todo dia ela... Sabe por quê? Porque eu preciso aprender a ter paciência. Eu preciso desenvolver essa virtude. Assim como em outros aspectos da vida, às vezes no trabalho, dificuldades no trabalho, no ambiente de trabalho que me exaure, que me exige demais, que não dá o retorno que eu acho que é o que eu mereço, o que eu devia, sabe? São processos assim de redenção, de reequilíbrio com o passado. E quanto melhor a gente escolhe nessas perspectivas, nesses diversos caminhos que a gente tem, quanto melhor a gente escolhe, melhor a gente vai caminhando e mais rápido a gente vai saindo dessas situações. Mas não adianta, é a porta estreita. Jesus vai falar aqui agora, quer ver? Em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus. Colocando acima de tudo a fidelidade a Deus. E em segundo lugar, perfeita confiança em si mesmo. Olha o que Jesus está falando. Você confia em Deus? Confia em você mesmo também. Porque muitas vezes a gente se julga não ser capaz de tal coisa. Né? Muitas vezes. Vamos dar um exemplo aqui que todo mundo vai se identificar, porque, pelo menos no passado, né? E quando alguém faz uma grave assim, agressão a gente, assim, uma mágoa, uma coisa que a gente precisa perdoar. Mas aquela ofensa mesmo braba. Bom, né? Todo mundo lembrou de alguma coisa. Todos nós temos isso. No nosso primeiro momento, o que é? Cara, não consigo perdoar, não tem como perdoar. Olha o que a pessoa fez, olha aquilo ali que aconteceu. Né? Como que eu vou perdoar uma situação dessa? Né? E a gente age como se o perdão fosse beneficiar o outro lá que nos agrediu. Não, o perdão é para nós mesmos nos beneficiar. O perdão é o que? Eu quero me desvincular daquela situação de dor. Eu não quero, né? Todo mundo já viveu também, eu vou falar aqui, eu tenho certeza que todo mundo já viveu isso. Ó. Você às vezes discute com a pessoa, tem um mal-estar, tem a discussão, tem uma coisa, aí passa, às vezes não é uma pessoa assim tão próxima, então você até esquece daquilo. Quando vê um belo dia, você dá de cara com a pessoa, o que acontece? Volta aquilo tudo, parece que você recebeu um murro no peito, aquelas sensações ruins voltam todas. Porque a gente não caminhou em direção ao perdão, a gente realmente não construiu uma paz que decorre do perdão, onde eu me desvinculo daquela situação. A agressão que a pessoa fez, ela vai ter que se reequilibrar lá com a consciência dela e com as leis divinas. Não é porque eu perdoei a pessoa que ela está liberada do... Né? Muitas vezes a pessoa não quer perdoar por isso, achando, não, vou liberá-la disso. Não, a gente mesmo está se liberando. Mas para isso, precisa disso aqui que Jesus falou. Essa perfeita confiança em nós mesmos. Não, eu sou capaz sim de perdoar. Eu vou conseguir, eu vou caminhar, eu vou, nos maiores esforços que eu puder, eu vou conseguir isso. E normalmente a gente faz o contrário, a gente meio que não quer perdoar. Né? A gente fala, não, eu não consigo, eu não... Né? Em todas as situações a gente precisa ter uma perfeita confiança
Em Deus primeiro, fidelidade, né? Como Jesus coloca. Mas em nós mesmos. Não é o Luciano falando, não, pessoal. É Jesus falando, né? Perfeita confiança em si mesmo. Quando a gente tiver essa confiança em nós mesmos, a gente sabe que nós valemos pouco, mas com a ajuda do alto a gente vai conseguir muita coisa. Quando a gente desenvolver essa confiança, vocês vão ver como que a gente vai vencer os maiores desafios espirituais da vida, os maiores aprendizados, as maiores dificuldades, que depois a gente vai falar, nossa, como que eu conseguia? Porque a gente confiou em Deus e a gente colocou essa confiança em nós também. Só mais um trechinho aqui para a gente encerrar. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava para regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta. Não promete facilidade para ninguém. Não adianta a gente querer caminhar nesse mundo em busca de facilidade. Quando a gente está em busca de facilidade, sabe o que a gente está fazendo? A gente está buscando o caminho largo. A gente está buscando a porta larga. Né? Todo mundo conhece essa passagem do Evangelho. O que Jesus fala? Né? O caminho do mundo é largo. Ó. A porta do mundo é ser larga. Sabe, para você se equivocar, muitas vezes, sabe o que a gente precisa fazer? Nada. É só você ir onde a multidão está indo. Só ir, não, aqui, ó. Né? Agora, muitas vezes, para fazer o certo, a gente precisa ir contra a multidão. Contra opiniões, contra, sabe, assim, às vezes, pessoas, assim, muito próximas, muito ligadas a nós, vão nos criticar, vão nos desestimular, mas a gente sabendo que aquilo é o certo, que a nossa consciência apontando que aquilo é o certo, a gente vai forçar por esse caminho estreito, por essa porta estreita. Esse é o caminho da redenção. Que Jesus ensina, né? Que Jesus explica. Então não adianta. Se a gente buscar facilidade, pode ter certeza que a gente está estacionando. A gente está estacionando. E estacionar é uma coisa muito ruim evolutivamente, viu? Espiritualmente é muito ruim. Sabe por quê? Porque a gente não vai poder ficar parado. A gente não vai poder ficar parado. Eu estaciono, aí sabe o que acontece? Vem a lei do progresso e vai me empurrar para frente. Sabe como que ela empurra para frente? Uma mestra, uma professora, que de vez em quando visita a gente, que é a dor. Todos os eventos de dor, de prova, eles têm, na finalidade espiritual da existência da dor, o que é o progresso, é tirar a pessoa exatamente desse comodismo, desse estacionamento e empurrar. Uma frase que é meio que um chavão, né? Mas é verdade, ou caminha pelo amor, ou caminha pela dor. Qual que é melhor? É óbvio que é caminhar pelo amor. É claro que é. Não está dizendo que é mais fácil, não. Né? Mas é o melhor, porque a gente vai se forrar de muitas provas, de muitas expiações, de muita... A gente não vai precisar de tanto assim desse instrumento que é a dor nesse progresso, a nos empurrar para frente. Porque está lá no Livro dos Espíritos. Ninguém vai ficar estacionado indefinidamente. Ninguém. É da lei que todos vão progredir. Lembra do infinito das possibilidades que falou ali? Eu escolho qual. Eu vou escolher o caminho que a dor vai me empurrar. É claro que eu não faço a escolha pensando na dor que eu vou sentir lá na frente, mas a nossa consciência espiritual que nós temos hoje em dia, os elementos que a doutrina espírita nos dá a base que a gente precisa para pensar, bom, essa atitude minha de hoje, o que ela vai gerar lá na frente? Essa atitude minha de hoje foi baseada em quê? Eu pensei no meu bem-estar? Eu pensei no meu bem-estar. Então foi uma atitude que é essencialmente egoísta? Foi egoísta. Não adianta a gente querer passar pano pra gente mesmo, passar a mão na cabeça da gente. A gente tem que ter uma autocrítica forte, firme. A gente tem que ter suavidade e julgar os outros, não julgar, né? Cada um sabe de si, mas a nós mesmos a gente tem que ter severidade. A minha atitude foi egoísta, eu pensei em mim mesmo. O que isso vai gerar no meu caminho? Vai gerar o resultado correspondente, né? Com o contrário também, quando você dá aqueles lances assim de renúncia, de abnegação, onde você chora para o outro não chorar. Isso é o quê? Isso é egoísmo? Não, não é egoísmo. Eu estou chorando para que o outro não chore? O outro nem sabe o que eu estou fazendo. O outro nem sabe que eu existo às vezes. Mas eu não quero atingir.
Por quê? Porque eu estou começando a me desprender de mim mesmo. Eu estou começando a deixar esse egoísmo tão forte, esse orgulho, essa vaidade tão forte dentro de mim, estou combatendo. É como? É pela porta estreita. É pelo caminho estreito. É pelo esforço. Qual o caminho que eu estou escolhendo aqui daquelas perspectivas? Eu estou escolhendo um caminho luminoso. Eu estou escolhendo um caminho de ascensão, de subida, que vai reverter os resultados disso lá na frente. Você não tem dúvida. A gente pensa muito assim na lei de ação e reação pelo lado negativo. A pessoa fez uma coisa ruim, vai acontecer aquilo de ruim, né? Tiver uma pessoa ali sem a perna, você lá, né, nasceu sem a perna, um exemplo. Fala lá, deve ter acontecido alguma coisa no passado que ela, né, agora nasceu sem perna, que, né? A gente sempre faz esse raciocínio, mas não faz o contrário. Onde as ações positivas nossas também vão ter um resultado positivo para o nosso caminho. Mas isso é da lei também, isso é da lei divina. Por isso que a gente precisa ter essa consciência plena ao caminhar para fazer essas escolhas assim com, sabe? O uso do livre-arbítrio de uma forma extremamente consciente. Então, há determinadas situações em que eu escolher um caminho que é de dificuldade, que é de uma espécie de sofrimento. Não é o sofrimento por ele mesmo, não é disso que nós estamos falando. É o sofrimento que vai, às vezes, evitar o sofrimento da outra pessoa. Onde você está pensando no bem de uma outra pessoa. No fundo, a gente está combatendo o nosso egoísmo. No fundo, a gente está fazendo o que Jesus está tentando nos ensinar. Ó, sai de dentro de si. Toma a tua cruz. Né? Segue pela porta estreita. Segue pelo caminho estreito. Como Maria Madalena fez. Ela, depois desse encontro com Jesus, ela começou a seguir Jesus por todo lugar que Jesus ia. E uma multidão, né? Já estava famoso nessa época. Só que ela não podia ficar lá na frente, perto de Jesus, por essa questão dos preconceitos, né? Todo mundo havia ainda como prostituta, como pecadora, mas ela com outras mulheres ficavam ali para trás. Era aquela multidão. E qual era a multidão que procurava Jesus? Eram os desvalidos, eram os órfãos, eram os velhos enfermos, eram aquelas pessoas assim que sem esperança na vida, sabe? Que conseguiam ver na palavra de Jesus essa esperança, né? Esse alento, sabe? Só que eles estavam ali, chegavam quebrados. E Maria, com outras mulheres, davam aquele amparo. Uma criança órfã, um velho ali enfermo, né? Dava uma água. Sempre, o tempo inteiro, a caminhada dela foi assim, até o evento lá da crucificação. Teve, né, a crucificação, né? Quem foi a primeira pessoa que foi lá onde Jesus foi enterrado, né? Que era numa caverna assim, e viu que ele não estava mais lá. Foi Maria Madalena. Ela teve essa honra, né? De ser a primeira pessoa a testar mesmo a imortalidade ali. Ela foi a portadora dessa notícia para toda a humanidade, né? Ela que foi dar a notícia, ó, Jesus reviveu. Jesus, né, voltou para os planos espirituais, os apóstolos continuam com suas tarefas, não aceitaram Maria Madalena nas tarefas apostólicas, não aceitaram, olha só, conviveram com Jesus, né? Maria Madalena com Maria de Nazaré e outras mulheres estavam lá no momento da crucificação, com o mestre o tempo inteiro, não fugiram, né? Estava ela, e o único dos apóstolos que estava lá era o João, na época um menino de 17 anos. Estavam as mulheres, o resto tudo, ó, se mandou. Não estamos criticando, sabe quem é nós para criticar o apóstolo, mas não estamos falando de uma realidade. Na hora do vamos ver, sumiu todo mundo lá. Ficou as mulheres e ficou o João, aquele adolescente. Depois que os apóstolos não aceitavam ela perto nas tarefas que foram desenvolvidas, Maria Madalena foi lá para o Vale dos Leprosos, em Jerusalém. Porque assim, a lepra lá, qualquer doença de pele eles chamavam de lepra também. Nem sempre era lepra. Qualquer doença de pele, qualquer coisa é lepra. Tinha tratamento, porque eles não estavam preocupados com isso. Se era pessoa assim, era pobre, era mendigo, só isolava lá no vale. Então todos tinham que ficar lá no Vale dos Leprosos, em Jerusalém. Todos. Tinham doença de pele, você era condenado a viver lá e eles viviam esquecidos. Maria Madalena foi para lá. Ela arrecadava donativos, né? Com o pessoal, comida, né? Os remédios que eram possíveis ali. E todos os dias ela falava para aqueles irmãos no Vale dos Leprosos das vivências que ela teve com Cristo, das passagens, das parábolas que Jesus contava, que ela ouviu e ela mesma contava. Então ela distribuiu a lepra ali por muitos anos, até que ela mesma contraiu a lepra
e desencarnou numa situação assim, de muita dor ali, mas com um espírito luminoso, um espírito que venceu a si mesmo e foi recebido no plano espiritual por quem? Pelo próprio Jesus, pelo próprio Mestre. Tudo isso está contado aqui é o capítulo 20 do Boa Nova. Vocês olhem que tem muito elemento, tem muita espiritualidade, é muito bonito mesmo. Foi meio corrido assim, porque o tempo é pouco, né? Ainda cheguei atrasado, mas espero que a gente possa se mirar no exemplo de Maria Madalena, né? Receber Jesus certinho, mas receber mesmo. Mas só receber, sei, não, é fazer realmente a diferença na vida nossa. Muito obrigado, viu, professor?